Um passo além da culpa. Salmo 32, 1 e 2 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. O fato é que vivemos com mais ou menos sentimentos de culpa. E nem sempre esses sentimentos são maus e mesquinhos, pois eles podem nos estimular a mudar o comportamento e buscar o perdão de Deus e de outros. Podem, no entanto, ser destrutivos e também inibidores. O escritor Lloyd Jones conta no comentário feito por uma senhora acerca de um sermão: foi uma grande mensagem, senti-me tão culpada para aquela pobre irmã nossa. O modelo de um excelente sermão era o que a fizesse se sentir mal consigo mesmo e não o que a confortava. Sentimento de culpa constitui um sério problema psicológico e espiritual. É o sentido acusador de fracasso pessoal e interpessoal. Assim, sob a tensão da culpa que se volta contra o irmão, podem ser desenvolvidos padrões neuróticos, ansiedades, temores, alta rejeição, atitudes defensivas que se expressam em agressões e outras mazelas. A culpa pode ser de um distúrbio, um fardo insuportável, machucando quem é sensível e prejudicando as relações pessoais. Pode ser uma prisão de ansiedade e hostilidade. A culpa é? Há vários tipos de culpa que estão subordinados a duas classes: a culpa objetiva e a subjetiva. Interessa-nos o segundo tipo: sentimento desconfortável de remorso, pesar, vergonha e autocondenação, que surge quando fazemos ou deixamos de fazer o que deveria ter sido feito. Com frequência surge o desânimo, a ansiedade, o medo do castigo, o sentido de desolação e, o que é pior, tudo ao mesmo tempo. A separação da comunhão com Deus tem resultado em sentimentos de culpa, ou especifica por pecados específicos, ou generalizada pelo pecado da separação. Culpa é a recusa de receber o amor de Deus, a falha em nos amar, amar a nós mesmos, como somos amados por eles, por Deus. E amar aos outros como Deus nos amou. A culpa é a perda da saúde espiritual. Em Cristo e seu perdão, desaparece o temor do castigo e vai-se a ansiedade da rejeição. O perdão de Cristo diz que você tem valor inestimável diante de Deus. Bem-aventurado aquele cujo pecado, cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Salmo 32, verso 1 e 2. E os motivos? 3 sérios motivos de culpa. Pecados já perdoados por Jesus Cristo, porém não perdoado pelos outros. Ou seja, você frequentemente é cobrado por pecado dos quais você já está limpo pela justificação. E também os pecados já perdoados por Jesus Cristo, mas não por você mesmo. Não é terrível, tendo adquirido o perdão de Deus através de Jesus, a pessoa não se perdoar? E viver alimentando e remoendo uma culpa já perdoada por Deus é viver como um pequeno inferno dentro de você. Quando Deus o chamou e ofereceu bênçãos da segurança, tranquilidade e paz de espírito, por que viver sem se perdoar? Por que viver esse inferno dentro de você? O terceiro caso é os dos pecados não perdoados,
pecados ocultos, a quem não durma por causa de pecados passados ou presentes, tremendos sentimentos de culpa pelo sexo mal praticado e outras coisas mais que fazem sentir-se culpado. Pecados não perdoados, pecados ocultos. A revista Cláudia trouxe, certa ocasião, um artigo intitulado Crianças Brincando de Sexo. A ideia central é que os pais não devem se assustar porque isso é saudável e educativo. Se o seu pecado ocorreu antes da sua conversão, alegre-se, louve a Deus, porque já foi apagado pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Mas não é só do pecado sexual que o crente deve chorar, ou apropriação indébita, ou violência de punhos. Somos violentos com as palavras, pretendendo que somos francos ou justificamos. Esse é o meu jeito. Pode ser até ser, mas não é educado, compatível com as regras do bom viver em sociedade. Somos violentos através do silêncio, ou a culpa vem por não trabalhar para Deus, ou não trabalhar para e pelos outros. Muito crente se sente deprimido e derrotado por falhas do passado. Muito crente que aprendeu que Deus perdoa seus pecados pela graça de Cristo Jesus, mas se recusa a se perdoar a si mesmo. Já que você vive pela fé, pare para ser vitorioso. Deixe as falhas e os desapontamentos do passado lá no passado e busque agora a face de Deus. Paulo, o apóstolo, nos dá uma lição nesse sentido. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Paulo teve que deixar duas experiências no passado: o apedrejamento de Estevão, lá em Atos 7:60, e a sua teimosia, também registrada em Atos capítulo 15, do verso 36 ao 40. O primeiro caso, ele até relembra em Atos 22:20 e 26:9 e 10. O segundo foi o conflito com Barnabé por causa de João Marcos. Não sabemos porque Marcos o deixou na primeira viagem missionária, mas Paulo não o achou digno de acompanhá-lo na segunda, embora Barnabé quisesse dar uma nova oportunidade. Muitos anos depois, já encontramos um Paulo com atitude mudada. 2 Timóteo capítulo 4, verso 11. Paulo cometeu um erro, mas aprendeu que a única maneira de lidar com um erro é deixá-lo para trás e aprender da experiência. No passado, nosso passado está cheio de falhas e erros, mas Deus não pretende que vivamos no passado. Se temos pedido que Deus perdoe os nossos pecados, devemos caminhar sempre à frente. Há quem tenha a horrenda e antibíblica ideia de que Deus se agrada quando nos castigamos por algo que aconteceu anos atrás. Essa não é a lei da graça.